Senhor? Aleluia! Aleluia, Jesus. Abra sua Bíblia juntamente comigo. Salmos de número 73. Salmo de número 73. Aleluia, Jesus. Deus vai falar com você de uma maneira poderosa aqui nessa noite, amém? Tenha certeza disso. Você não veio aqui por acaso, você não está aqui por acaso. Deus marcou esse culto para você estar aqui, para te abençoar, em nome de Jesus. Salmos de número 73. Vamos ler aqui alguns versículos, para nós não perdermos tempo, amém? Diz assim: com efeito Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que desviasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos ímpios ao ver a prosperidade daqueles que são perversos, porque eles não têm preocupações, seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que envolve como um manto. Versículo de número 15. Se eu pensar em falar tais palavras, já teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atirei com o fim deles. Tu certamente o pões em lugares escorregadios e fazes cair em destruição. Versículo 28, versículo final. Quanto a mim, bom é estar junto de Deus. No Senhor Deus foi o meu refúgio, ou a minha confiança, para proclamar todos os seus feitos. Amém? Coloque a sua Bíblia sobre o banco. Pegue na mão dessa pessoa linda que está ao seu lado. Essa pessoa ungida. Essa pessoa não é uma pessoa qualquer. Essa pessoa é uma pessoa ungida. Deus é ungido. Eu quero que você pegue na mão dessa pessoa ungida que está ao seu lado e aperte a mão dela até pelo menos ela dizer glória a Deus, amém? E vamos orar ao Senhor e Deus vai decretar vitória aqui essa noite. Pai querido, eterno e poderoso, uma vez mais eu me coloco na tua presença, Senhor, e te peço nessa noite, ó Pai, que o Senhor venha repreender agora todo principado, toda potestade, que o Senhor venha repreender, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti, ó Pai. Senhor, está nas tuas mãos, ó Pai querido, e repreenda agora, ó Pai, toda legião contrária que esteja lutando contra a sua igreja. Senhor, também te peço, ó Pai querido, que o Senhor venha estender as tuas mãos, ó Pai, e venha decretar e determinar a tua vitória. Meu Deus, no nome de Jesus, envie para cá a presença do anjo Gabriel, trazendo uma boa resposta, uma notícia, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Vamos ter acesso em nome de Jesus? Por favor, moço do som, me ajude, por favor. Estou pregando bastante, só mais um pouquinho. Colabora comigo, por favor, amém? Deus abençoe. Muito bem, irmãos. Nós estávamos orando ao Senhor desde o dia que o pastor Toninho nos convidou para estar aqui, tinha marcado a agenda com um pastor, e eu fiquei perguntando a Deus, orando a Deus, e pedindo a Deus qual seria a palavra que Deus falaria ou ministraria sobre o coração de cada pessoa que está aqui. Porque todos nós sabemos que uma palavra, quando ela é revelada, ou seja, uma palavra rema, que é a palavra revelada, ela vem e traz muitas bênçãos e opera de maneira poderosa. Quando uma pessoa traz uma palavra que não é uma palavra rema, uma palavra revelada por Deus, o culto ele não flui, o culto parece que ele não anda, e aquela palavra parece que não acontece nada. Mas quando é uma palavra que Deus dá, quando é uma palavra que Deus revela ao seu servo, e todos aqueles que sobem sobre esse santo lugar, que assumem o púlpito para trazer a palavra do Senhor, devem ter em primazia, buscar a Deus qual é a sua vontade, o que Ele quer falar no culto, qual é a palavra que Deus quer ministrar ao coração dos irmãos. E é pensando nisso e orando em cima disso que Deus colocou em meu coração esta passagem linda. Essa palavra que enche o nosso coração de esperança em momentos que
nós estamos passando por dificuldades e provações e tantas coisas mais. Antes de eu começar a ministrar, eu quero abrir parênteses aqui essa noite e quero chamar a sua atenção acerca de algo. Talvez você entrou aqui essa noite e talvez você indagou consigo mesmo, talvez você indagou a Deus, talvez você disse a Deus assim: Senhor, até quando que eu vou passar por esse problema? Quando que eu vou conseguir vencer essa luta ou essa dificuldade? Quem sabe dentro do seu coração você está talvez pensando: quanto tempo mais você vai ter que esperar? Quanto tempo mais você vai ter que estar clamando ao Senhor para que Deus venha lhe abençoar e venha mudar a sua história? Porque a história que você está vivendo hoje ainda ela não se compara àquilo que Deus vai fazer sobre a sua vida. E quem sabe a sua história tenha caminhado ou está caminhando de uma maneira que você diz: Deus, eu não vejo perspectiva de mudança, eu não vejo uma porta aberta, eu não consigo ver nada fluir de bem e que coopere para a minha vida. Jesus já manda eu dizer nessa noite que Ele está no controle da minha e da sua vida. Ela subdividida que é sobre. A mão do Senhor está sobre a tua vida aqui essa noite e Ele está no controle da sua vida. Creia nisso e o nome dEle será glorificado sobre a tua vida. Muito bem, eu tenho que correr com a mensagem, a hora não nos espera. Pensando nisso, orando ao Senhor, pedindo a Deus uma palavra, Deus colocou em meu coração essa passagem. Deixe-me contar um pouco da história desse segundo maior músico de toda a Bíblia. O primeiro maior músico de toda a Bíblia foi Davi. E o segundo maior músico de toda a Bíblia foi esse homem chamado Asaf. Asaf, ele pertencia a uma família pobre de Israel. Era um moço que sofria muito. Segundo a história, Asaf, ele tinha 4 filhos. E um dos seus filhos era muito enfermo. A história diz que Asaf era pai de 4 filhos e um dos seus filhos era muito doente, muito enfermo. Era um moço muito pobre, era um moço muito humilde. Porém, ele tinha a graça de Deus sobre a vida dele. E Asaf acorda pela manhã, parece que eu vejo, ou parece que eu imagino, Asaf acordando pela manhã e se preparando para ir ao templo, para louvar ao Senhor. O templo esse que Salomão, filho de Davi, havia levantado. Asaf está se preparando agora para ir para o templo, porque Davi desejou edificar o templo. Deus disse assim: não é pela sua mão que o templo será edificado, sim pela mão do seu filho Salomão. Salomão edificou o templo e agora Asaf está indo para o templo para louvar junto com os outros levitas, para poder buscar a Deus junto com os sacerdotes. E Asaf está saindo da sua casa. Eu imagino agora a sua esposa vendo. Quem sabe ele acordou. Sabe aquele dia quando você acorda feliz, quando você está feliz, quando você acorda bem e quando você acorda animado, quando você acorda entusiasmado? Asaf acordou no dia desse. Quem sabe Asaf teve um sonho muito belo e ele acordou. Eu fico pensando, eu imagino Asaf acordando pela manhã. Quem sabe foi uma daquelas noites abençoadas, ele teve um sonho muito abençoado. Quem sabe Deus mostrou a ele coisas tremendas, coisas maravilhosas. E Asaf está se preparando para sair para ir ao templo. Ele está se preparando para ir ao templo para louvar o Senhor. Quando de repente eu fico pensando, imaginando a sua esposa dizendo assim: Asaf, você vai indo para o templo? E ele disse: sim, filha, eu inclusive estou atrasado. Eu tenho que ir logo, porque hoje eu vou estar louvando o Senhor. E você sabe que eu gosto muito, e a coisa que eu mais gosto da minha vida é poder louvar o Senhor, é poder ministrar louvor dentro do santuário. E agora parece que eu vejo agora a sua esposa fitando os olhos em Asaf e dizendo assim: Asaf, se você vai, eu sei que eu não quero tirar a sua alegria. Eu percebi que você acordou hoje cantarolando pelo meio da nossa casa. Eu percebi que você está muito feliz. E agora ela diz assim: Asaf, eu não quero estragar a sua alegria, mas na nossa casa não tem nada mais. Acabou o alimento, não tem mais nada para comer. E ela diz assim: se você vai ao templo, peça ao sacerdote para preparar alguma coisa para trazer para a nossa casa. Asaf começa a ir, irmão. Toda aquela alegria, toda aquela felicidade se acaba. Você já passou por uma situação assim? Quando você está indo, quando você acorda, você está feliz, você acorda entusiasmado